Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o técnico e sociólogo do DIEESE, Rodrigo Linhares. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Rodrigo, o DIEESE divulgou um levantamento mostrando que as greves realizadas no Brasil em 2021 tiveram entre as principais características a curta duração e também o caráter defensivo, ou seja, eram paralisações em prol, na verdade, da defesa de direitos e não de avanços. E ainda, segundo esse estudo, mais de 1/3 das paralisações foi por atraso no pagamento de salários e férias. Quais são as principais características dessas greves realizadas em 2021 e os principais destaques que você traz desse levantamento, Rodrigo? Tá ótimo. As greves de 2021, elas se assemelham bastante às greves do ano anterior, de 2020. Em 3 grandes linhas, a gente pode destacar a crise econômica. Do ponto de vista do trabalhador, isso significa desemprego, informalidade, salários baixos. Uma crise política que está além do embate partidário, que é uma crise que invade as instituições. A gente tem vivido um atrito grande entre instituições, uma coisa que não é esperada em uma democracia num funcionamento razoável ou normal. E em 2020 houve o fator Covid, que teve um impacto gigantesco na vida de todos e é claro, como não poderia deixar de ser, no trabalho também. Então, 2020 e 2021, elas são anos que as greves elas são muito parecidas. Os destaques que eu faria: na esfera privada, preponderância das greves dos serviços, em especial entre categorias que não puderam contar com redução de jornada de trabalho, com férias coletivas, com layoff, com trabalho remoto, categorias que tiveram, por sua essencialidade, tiveram que se manter na ativa, mesmo nos momentos mais duros da pandemia, em que o apelo ao confinamento doméstico e ao distanciamento social era feito com mais intensidade. Essas categorias não tinham como simplesmente desempenhar o seu trabalho num escritório, né? Então, entre essas categorias, eu destacaria o pessoal, os rodoviários, os transportes coletivos urbanos, trabalhadores de limpeza pública e também terceirizados do asseio e serviços gerais de empresas privadas. O funcionalismo público, as greves diminuíram bastante. Em parte porque as grandes categorias do funcionalismo, uma das grandes categorias do funcionalismo público são os docentes. Logo no início da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, esses docentes, eles voltam para casa e são obrigados a desempenhar o seu trabalho de casa e se adequar aos meios tecnológicos, docentes e alunos, né? E é claro, né, num ambiente como esse, nessas condições, é difícil mobilizar para uma greve, né? Eles acabaram, no fim das contas, desenvolvendo outros tipos de protestos, que são aqueles que a gente chama de greves sanitárias, que é o recuso a voltar para o trabalho presencial e, às vezes, a paralisação, inclusive, do trabalho desenvolvido remotamente, né? A paralisação total das atividades. Outra parcela do serviço público que contrata muitas pessoas, evidentemente, é a saúde, são os profissionais da saúde. Aí é uma coisa interessante, porque eu não sei ao certo se o número de greves da saúde ela diminui tanto
por um motivo de vocação e de chamada ao trabalho, ou seja, a gente estava passando por uma situação excepcional, a ponto de não se cogitar a paralisação dos trabalhos, mesmo diante de irregularidades. A outra hipótese também é que, com a saúde colocada como uma prioridade nacional, talvez essas irregularidades que esse tipo de trabalhador vive cotidianamente, nessa situação excepcional, em que maiores recursos são dirigidos para a saúde, talvez essas irregularidades tenham diminuído. Então, em resumo, os trabalhadores públicos, os professores voltam para cá, eles ficam em casa, desenvolvendo seu trabalho remotamente, as suas greves viram greves sanitárias, e os trabalhadores da saúde, eles continuam na ativa, trabalhando muito mais do que antes. A gente não sabe exatamente se as greves aí, elas desaparecem, elas desapareceram mesmo, por um chamado à missão, um chamado profissional, um chamado vocacional, mas um chamado humanitário, e se para além disso as irregularidades realmente diminuíram com a chegada de mais recursos, a criação de mais leitos, a contratação de mais pessoal, enfim. E se você me permite, um último ponto são os trabalhadores das estatais. Esses trabalhadores, eles continuam deflagrando greves também, muitas greves. É um tipo de greve triste, porque são greves contra a possibilidade de privatizações e demissões em massa. Bom, sou eu mesmo cadastro as greves no nosso sistema de acompanhamento no DIEESE, e houve casos muito dramáticos mesmo. Em Guarulhos, uma empresa chamada ProGuaru, que realizava serviços gerais e serviços de limpeza nas escolas, a prefeitura, o governo municipal decidiu encerrar as atividades dessa empresa e no fim das contas, cerca de 4.000 pessoas foram demitidas. Existem histórias assim de gente que faleceu na fila do RH, assim, começou a passar mal, e acabou tendo uma parada cardíaca. Aquele passar mal, na verdade, era uma parada cardíaca, e o trabalhador morreu na fila do RH, onde ele ia receber a demissão. Foi uma luta enorme, eles mobilizaram o município inteiro, e mesmo assim a empresa foi fechada. Então, as greves entre os trabalhadores das empresas estatais, elas estão nesse nível, assim, elas são muito dramáticas. Até porque, né, Rodrigo, quando a gente fala de empresas estatais, as pessoas costumam associar diretamente às grandes estatais que são conhecidas, mas nós temos aí empresas em nível municipal e também estadual em todo o Brasil que prestam serviços importantes. Esse exemplo da ProGuaru é fundamental porque foi uma empresa que foi extinta, depois esses serviços foram terceirizados, e a gente vê, inclusive, outro aspecto que você chama a atenção, Rodrigo, que é como que as empresas terceirizadas acabaram sendo um foco de greves, né? E não eram greves propositivas nem tanto para defender direitos, mas exigiam regularização do salário atrasado. Quer dizer, nós tivemos aí durante a pandemia, por exemplo, as pessoas que trabalham com limpeza tendo que sair às ruas, tendo que pegar o transporte público, arriscando a própria saúde, e ainda assim essas companhias acabaram atrasando o salário, não regularizando direitos a que as pessoas realmente tinham ali, segundo a própria legislação, acesso. Agora, isso mostra duas pontas, quer dizer, quando a gente vê esse exemplo da ProGuaru, vê que, na verdade, os trabalhadores das estatais são prejudicados, né, porque perdem o seu emprego, perdem o seu posto de trabalho, depois esse serviço é terceirizado, vai para um setor da economia que precariza demais os salários e não cumpre a legislação vigente, e ainda por cima esses serviços também são piorados. Então, esse modelo de terceirização que avançou bastante desde a nova lei de 2017, ele acaba prejudicando todo mundo, inclusive o mercado de trabalho, Rodrigo? Olha, esse modelo,
o processo de terceirização, do modo como ele tem se realizado, já deu para perceber, desde da liberação da terceirização para mais categorias, para mais setores dentro das empresas, desde a ampliação da terceirização, já deu para perceber que a legislação é permissiva em relação a irregularidades. A gente tem um problema de regulação aí grave, e esse problema tem sido descuidado. As greves entre os terceirizados, elas quase que são uma greve, quase que são uma categoria à parte nas greves. Eu vou me explicar. Quando um grupo de trabalhadores decide fazer a greve, normalmente eles têm diante de si um horizonte, tem a perspectiva de um ganho. Ou seja, ninguém faz greve porque quer, ou porque gosta, ou porque tem preguiça de trabalhar. Essas histórias correm, mas elas são... isso é bobagem, né? Na verdade, greve, ela envolve... O deflagrar de uma greve, ele envolve uma decisão bastante importante que mexe bastante com as emoções de cada trabalhador que está lá envolvido. Para o sindicato é uma coisa também difícil, porque ele está se arriscando ali. Não existe nada pior para um sindicato do que uma greve mal sucedida. Uma greve mal sucedida significa que os trabalhadores eles são desencorajados, eles se sentem de algum jeito traídos ou humilhados ou desanimados. Isso significa que o sindicato, a próxima vez que for na fábrica, vai ter menos gente disposta a ouvi-lo. Talvez uma greve mal sucedida ela acabe se materializando em desfiliações. Então, deflagrar de uma greve é um momento tenso. Tenso para o trabalhador, que vai ter que mudar a rotina dele nos próximos dias, caso a greve seja deflagrada. É tenso para a direção sindical, que ela está se arriscando, no caso de uma greve mal sucedida, a perder filiados, a perder apoio na base, enfim. O que eu quero dizer é, greve ninguém faz porque gosta simplesmente de cruzar os braços. Normalmente, existe, entre os trabalhadores que deflagram a greve, existe uma perspectiva qualquer de algum ganho, ao menos. Entre os trabalhadores terceirizados, boa parte das greves ela está fora disso. Porque não são greves não são greves deflagradas porque você tem a esperança de um ganho. Na verdade, são greves de desespero, são greves de uma situação limite. Existem trabalhadores com 2, 3, 4 meses de salário atrasados. Existe a perspectiva de que aquela empresa evapore, de que os proprietários abandonem a empresa sem pagar verbas rescisórias. Então, esses trabalhadores eles deflagram a greve em busca de algum poder representado na figura do sindicato, da justiça trabalhista, que possa normalizar aquela situação em que eles possam receber o que é devido e eles já não se preocupam em manter aquele emprego, eles só não querem perder o emprego e arcar com um prejuízo de meses de trabalhos não pagos. Então, a greve é feita para regularizar salários e verbas rescisórias, e depois disso eles querem ser demitidos e vão procurar outra empresa, porque já ficou comprovado que aquela empresa é uma empresa de empresários golpistas. O ambiente das empresas terceirizadas, isso é muito comum. Existem empresários que usam laranjas na hora de abrir a empresa, as licitações fraudulentas, concorrências fajutas, e é uma coisa de pilhagem mesmo. A empresa funciona durante um ano em alguns meses, depois disso começa a atrasar salários, não paga verbas trabalhistas para os demitidos,
Quando vem o protesto dos trabalhadores, os empresários abandonam a empresa. E aí, como é que você vai atrás deles? A empresa está no nome de laranjas, a lei, nesses casos, é muito morosa. E, bom, aí então eles tendem não tem, caso não haja uma greve ou intervenção sindical ou da justiça, eles têm que embolsar esse prejuízo e recomeçar a vida, o que é muito triste, né? Imagine alguém que ganha um salário mínimo perdendo 5 meses de trabalho e sem rescisão trabalhista e tendo de recomeçar, né? Isso é muito comum, infelizmente. A lei das terceirizações, ela carece de uma regulamentação urgente para evitar esse tipo de situação, que infelizmente é frequente e é um bocado grande das greves que ocorreram no ano passado, no ano anterior e antes disso, inclusive. Mais uma mudança legislativa que acabou piorando as condições do trabalhador no Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Foi uma pena, foi tão rápido. Muito obrigado, foi um prazer. Aí você volta para a gente continuar falando desse assunto que, infelizmente, é um tema que as pessoas precisam atentar ainda mais em um período de processo eleitoral. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, foi um prazer. Prazer é nosso. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o técnico sociólogo do Diese, Rodrigo Linhares.